Muito bem, vamos isolar aqui ó, as duas partes da janela. Ó. Eu posso usar o Shift aqui também no Outliner. E vamos ó, isolar os dois, tá vendo? Como eu sei que aqui é o topo máximo da minha janela, então eu posso pegar esse trilho. Ó, entrar no modo edição. Eu vou desativar aqui essas edge lengths. Ó, tá ok? E vou dar ó, um Shift D. Vou rotacionar no eixo Y 180 graus. E vou levantar aqui para cima ó, e vou dar um snap, tá vendo? Então já vai estar na minha parede bem certinha. Agora lembra que aqui embaixo estava com 2 centímetros, então não quero tanto aqui para cima. Então vou entrar no modo edição, no modo front, ó, vou selecionar apenas a parte de cima e vou dar um Ctrl L para selecionar tudo, ó, porque na front eu selecionei apenas essas faces aqui, tá vendo? Ó? Então se eu quero selecionar as que estão linkadas, vou dar um Ctrl L, ó. Lembra que eu estou selecionando apenas a de cima, não estou selecionando a de baixo. Nessa parte superior, eu quero reduzir um pouquinho esse tamanho. Eu vou reduzir em meio milímetro. Né? No caso, em vez de ser 2 centímetros, vai ser 1,5 centímetro. Então, vou selecionar os vértices, vou apertar Z e vou trocar para o modo Wireframe. E lembra que eu quero mover apenas essas aqui de baixo. Então, eu vou dar um B para selecionar. Já está tudo selecionado. E se eu selecionar com a bolinha do mouse apertada, ó, eu vou desselecionar. Vou repetir, ó, vou dar um Ctrl Z. Ó. Eu vou clicar fora. Se eu só usar o botão esquerdo do mouse, ó, eu seleciono, né? Mas se já tiver tudo selecionado e eu usar B para dar um box select, eu preciso fazer isso. E eu usar o clique da bolinha do mouse, ó, ele faz o contrário, ele desseleciona, tá vendo? Ó? Então eu vou dar um GZ 0,005, muito bem. E essa vai ser 1,5 centímetro também para as laterais. Nas laterais a gente não vai ter 2 centímetros, né? A gente vai ter 1,5 centímetro. Pois bem, já está tudo bem bonitinho, já está tudo bem encaixado. Vamos entrar no modo edição. Vou dar um Ctrl L nesse topo, nessa parte de cima. O que é que eu vou fazer? Ó? Shift D, olhando pelo right, no caso 3, né? Estou olhando assim pela... se isso aqui é a frente, aqui são as costas. Eu estou olhando pelo lado, né? Ó, pelo lado direito. Então vou dar um R para rotacionar 90 graus, né? Como eu já estou olhando pelo direito, ele vai rotacionar apenas nesse eixo que eu tô querendo. E eu vou separar por seleção. Vou dar um P e separei, beleza? Então vou mover esse objeto, vou dar um snap aqui, ó, na minha lateral. Tá vendo? Show. Vou entrar no modo edição, selecionar tudo e vou dar um GZ e dar um snap aqui embaixo. Tá vendo? Show, né? Depois eu pegar o modo Wireframe, desselecionar a parte de baixo usando B e ó, o clique da bolinha do central do mouse, ó. Eu vou abaixar essa daqui. Ok? Muito bem. Depois vou selecionar tudo. Vou dar um Shift D e eu vou trazer para cá. Só que pensa bem, ó. Os trilhos estão para dentro, só que esse aqui está para fora. O que é que eu vou fazer, ó? Selecionar tudo desse lado aqui, Ctrl L. E olha só, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Como eu sei que meu objeto ele está exatamente igualzinho, se eu der um R no eixo Z 180 graus, ele vai ficar bem certinho, tá vendo? Mas também tem outra maneira de fazer isso. Eu posso dar um scale. Como assim, Felipe? Eu posso dar um scale no eixo Y. E olha que macete. Se eu der um scale, nesse caso no eixo Y menos 1, eu vou inverter o objeto. Ele estava assim, eu dei um scale no eixo Y sobre o seu próprio eixo, menos 1, ó, negativo. Aí ele vira ao contrário. Isso tem um preço, né? Se a gente for aqui no Face Orientation, ó, esse aqui está certo e esse aqui está ao contrário, porque a gente inverteu. Então basta entrar no modo edição, dar um Shift N, ó, e tudo fica azulzinho novamente. Beleza? Com esses aqui selecionados, a única coisa que a gente precisa tirar deles, ó, vou isolar apenas eles, são esses dois aqui. Ó. Não tem necessidade a gente ter essas faces aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um X e vou deletar, ó, as vértices. Eu posso dissolver as vértices, exatamente. Ó.
Vamos ver se funciona com Ctrl X, ó. Não funciona, mas se eu fizer com as vértices, acho que funciona. Funciona. Tá vendo, ó? Eu dissolvi as vértices. Vamos limpar mais, ó. Essa linha aqui não tem necessidade de estar aqui. Se eu segurar, clicar, selecionar ela usando Alt, eu seleciono todo o loop, tá vendo? Ó? Porque ele é um loop. Vou usar Shift e Alt, também vou selecionar. Vou dar um Ctrl X, dessa maneira eu limpo dos dois lados. Do outro lado também vou fazer a mesma coisa, ó. Vou selecionar essas duas faces, certo? Vou trocar para vértice e dar Ctrl X. Prontinho. Depois troco para Aresta, seleciono os dois loops e dou um Ctrl X e vou lá. Nossas laterais já estão feitas. Depois eu posso segurar ela, selecionando minhas laterais. Depois, usando o Shift, selecionando meus trilhos, eu posso dar um Ctrl J e nossa moldura já está aqui. Já está prontinha, né? Vamos complementar aqui nossa esquadria. Vou isolar ela agora. Beleza? E vou ocultar essa janela 01, porque essa aqui já vai ser minha moldura, né? Então eu vou colocar a janela 01, ó. Espaço tracinho, espaço moldura. Pronto, vamos deixar bem renomeadinho para deixar organizado. Vamos adicionar um acabamento aqui na parte interior apenas da minha janela. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa face aqui, ó, e vou dar um Shift S cursor to selected. Tá vendo? Por que é que eu quero fazer isso? Porque agora eu vou dar um Shift A plane e o plane vai vir para o meu cursor. Tá vendo? Então eu vou rotacionar esse cursor, R para rotacionar, Y para rotacionar no eixo Y 90 graus. Beleza? Então vou entrar no modo edição e vou dar um snap aqui, ó, logo no comecinho aqui, tá vendo? Ó, GY. OK. Depois eu vou pegar a parte inferior, vou dar um GZ, então, colocar aqui e depois GZ, ó, e dar um snap aqui no final, ó. Pode colocar aqui no final que já você vai descobrir o porquê. Então vamos pegar isso aqui e vamos dar um snap aqui no início também, ó. Tá vendo? Para deixar um em cima do outro. Agora a gente vai dar, ó, GY 0,05. Tá vendo? 5 eu acho que tá demais. Vamos colocar só 4, 0,04 para fora. Tá vendo? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo, vou dar um Shift D e vou levar lá pro outro lado, ó. Deixar bem aqui, ó, tá vendo? Ficou bem certinho. E depois eu vou olhar pela vista esquerda, né? Esquerda, deixa eu ver, tá certinho. Tá certinho. E eu vou dar um Shift D, rotacionar 90 graus, vou erguer aqui para cima, ó, e vou deixar assim também. Beleza? Vou conectar do lado de fora, selecionar essas duas vértices aqui, ó, também dar um snap aqui do lado de fora. Bonito, né? Tá ficando bacana. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa vértice, vou tentar pegar essa vértice aqui. Pronto, peguei ela. E vou dar um snap aqui. Eu vou pegar essa daqui, dar um snap aqui nessa linha. Pra mim fazer, ó, uma meia esquadria. Tá vendo? Ficar bonitinho, né? Ó. Fica bem bonitinho. Vocês já vão ver o que é que a gente vai fazer para dar espessura. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Se eu clicar nessa vértice, der um G aqui e por acaso vier essa, aí você dá outros cliques, tenta pegar essa daqui, tá ok? Tem que ser a de cima e essa daqui aqui. Muito bem. Agora eu vou selecionar tudo, porque eu fiz um objeto novo, né? Eu vou dar um extrude de 0,01. Foi para dentro, eu quero para fora e vou lá. Tá feito o nosso acabamento. Tá vendo que nosso acabamento tá entrando no piso, né? Eu quero isso. Então vou entrar no modo de edição dele, ó, no modo wireframe, clicar fora para selecionar e vou selecionar tudo, ó. Eu posso dar um GZ e dar um snap aqui. Pronto. Depois eu posso dar um com Shift selecionar a moldura e dar um Ctrl J para dar um join, né, e juntar, ó, minha moldura completa. Beleza? Vamos dar um bevel, né? Vamos dar um bevel aqui na nossa esquadria, afinal ela tá com as pontas bem afiadas, né? E no mundo real nem assim, né? Então vamos dar um bevel e vocês já vão perceber que o detalhe da minha esquadria já vai aparecer, ó. Tá vendo? Okay. A gente não tá conseguindo enxergar ele, então vamos aqui nos modificadores do Blender, aqui no nosso painel de propriedades,
e vamos adicionar o modifier chamado bevel. Tá vendo? Então, assim, já tá funcionando, só que tá meio grosseiro, né? Meio não, muito grosseiro. Vamos selecionar essas vértices aqui dessa ponta e vamos se aproximar delas usando o vírgula, né, o del, vírgula do teclado numérico. Eu me aproximo, tá vendo? Ó? Dessa maneira eu consigo ajustar o bevel, ó, bem de pertinho, enxergar bem de pertinho. Tá vendo que ele tá com 10 centímetros? É muito, né? Então vamos colocar 1 milímetro. Aqui você já pode digitar mm, ó, que funciona. Tá vendo? Se eu botar 1 milímetro, já tá ficando bacana, né? Só que nós só temos um segmento. Então ele tá meio craquelado, né? Tá tipo, não tá lisinho, não tá arredondado, né? Tipo reto as pontas. Eu não quero isso. Então vamos adicionar segmentos, ó. Se eu colocar 2, percebe que ele já começa a definir, tá vendo? Só que tem um porém. A gente está adicionando malha. E isso deixa o objeto mais pesado. Então a gente tem que usar isso com sabedoria. Percebe, ó, que a partir de, por exemplo, 4, ó, já tô chegando em 20, ó. 40. Não tem mais diferença. Só fica mais pesado. Então o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar 2. Clico com o botão direito em cima do meu objeto e dou um Shade Smooth. Tá vendo que ele arredondou? Só que ficaram as partes meio esquisitas, né? Eu venho aqui em Shade, no próprio Bevel, e habilito essa opção aqui, ó, Harden Normals. Só que tá dizendo assim, ó, para você utilizar isso, você tem que habilitar o Auto Smooth no menu Object Data Properties. Enable Auto Smooth em Object Data Properties. Onde é esse menu? É esse verdinho aqui, ó, Object Data Properties. É só você deixar o mouse em cima que aparece o nome. Eu dou um clique, venho aqui Normals e Auto Smooth. Então perceberam, ó, que mesmo com 2, ó, com 1, você consegue ver que tipo fica meio estranho. Mas a partir de 2, ó, fica a mesma coisa. Ó. Entre 2 e 4 não há diferença. E se eu trocar aqui, ó, clicar com o botão direito, trocar para Shade Flap e desativar o Harden Normals. Ó, 2 para 4 tem bastante diferença, né? Mas se eu habilitar o Shade Smooth e habilitar o Harden Normals, não tem, ó. Mesma coisa. Tá vendo? Você percebe que ele dá uma definição a mais, ó. Mas isso aqui porque a gente tá olhando essa esquadrilha bem de perto, né? Mas daqui, ó,